Leitura de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Continuação da introdução. Capítulo 14. Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de certos céticos às falhas de ortografia cometidas por alguns espíritos, se ela não devesse dar lugar a uma observação essencial. Sua ortografia, é preciso dizê-lo, não é sempre irrepreensível, mas é preciso ser bem curto de razão para fazê-la objeto de uma crítica séria, dizendo que, uma vez que os espíritos sabem de tudo, eles devem saber ortografia. Poderíamos lhes opor os numerosos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio da terra, o que não lhes tira o mérito, mas há nesse fato uma questão mais grave. Para os espíritos, e sobretudo para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem entre eles é rápida como o pensamento, uma vez que é o pensamento que se comunica sem intermediário. Eles devem, pois, se encontrarem desacomodados quando são obrigados, para se comunicarem conosco, a se servir das formas longas e embaraçosas da linguagem humana, e, sobretudo, da insuficiência e da imperfeição dessa linguagem, para exprimir todas as ideias. É o que eles mesmos dizem. Também é curioso ver os meios que eles empregam, frequentemente, para atenuar esse inconveniente. Seria o mesmo conosco, se tivéssemos que nos exprimir numa língua mais extensa em suas palavras e em suas expressões, e mais pobre nessas expressões do que aquela que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio, impacientando-se com a lentidão da sua pena, que está sempre além do seu pensamento. Concebe-se depois disso que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, quando se trata, sobretudo, de um ensinamento grave e sério. Já não é maravilhoso, aliás, que eles se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas? Não é preciso concluir-se disso, todavia, que a correção convencional da linguagem lhes seja desconhecida. Eles a observam quando isso é necessário. É assim que, por exemplo, a poesia ditada por eles desafia frequentemente a crítica mais meticulosa, e isso malgrado a ignorância do médium. Há ainda pessoas que encontram perigo por toda parte e em tudo que não conhecem. Também não falam de tirar uma consequência desfavorável do fato de certas pessoas, em se entregando a esses estudos, terem perdido a razão. Como homens sensatos podem ver nesse fato uma objeção séria, não ocorre o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Sabe-se o número de loucos e de maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros. É preciso, por isso, banir esses estudos? O que isso prova? Pelos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Pelos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro,
que é o instrumento do pensamento. Mas, se o instrumento está quebrado, o espírito não o está por isso. Ele está intacto e, quando desligado da matéria, não goza menos da plenitude de suas faculdades. E é no gênero, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a própria religião fornecem seus contingentes. A loucura tem por causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Estando dada uma predisposição à loucura, esta toma o caráter da preocupação principal, que se torna então uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos espíritos, naquele que se ocupa com eles, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político-social. É provável que o louco religioso viesse a ser um louco espírita. Se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante, como o louco espírita o teria sido sob uma outra forma, segundo as circunstâncias. Digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio sob esse aspecto, mas vou mais longe. Digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais numerosas de superexcitação cerebral, é preciso contar as decepções, os desgostos, as afeições contrariadas, que são ao mesmo tempo as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista bastante elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, diante do futuro que o espera. A vida é para ele tão curta, tão fugidia, que as atribulações não são aos seus olhos senão os incidentes de uma viagem desagradável. O que em outro produziria uma violenta emoção, o afeta mediocremente. Ele sabe, aliás, que os desgostos da vida são provas que servem para o seu adiantamento. Se as suporta sem murmurar, porque será recompensado segundo a coragem com a qual as tenha suportado. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e de suicídio. Ele sabe, por outro lado, pelo espetáculo que lhe dão as comunicações com os espíritos, a sorte daqueles que abreviam voluntariamente os seus dias, e esse quadro é o bastante para o fazer refletir. Também o número daqueles que se detiveram sobre essa inclinação funesta é considerável. É este um dos resultados do espiritismo. Que os incrédulos se riam dele quanto o quiserem. Eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos aqueles que se dão ao trabalho de sondar-lhe as misteriosas profundezas. Ao número das causas de loucura, é preciso acrescentar ainda, e o medo do diabo desarranjou mais de um cérebro. Sabe-se o número de vítimas que se fez amedrontando imaginações fracas com esse quadro, que se esforça por tornar mais pavoroso com hediondos detalhes? O diabo disse: não amedronta senão as crianças. É um freio para torná-las ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. E quando não tem mais medo deles, estão pior que antes. E por esse belo resultado não se conta o número
das epilepsias causadas pelo abalo de um cérebro delicado. A religião seria bem fraca se, na falta do medo, sua força pudesse ser comprometida. Felizmente, não é assim. Há outros meios de ação sobre as almas. O Espiritismo, para isso, lhe fornece os mais eficazes e os mais sérios. Se ela sabe usá-los com proveito, ele mostra a realidade das coisas e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um medo exagerado.